Salve. Prestem atenção no que foi postado nas redes sociais. Não sei se foi hoje, tá? Eu vi hoje. Mas prestem atenção nisso. Viram aí? Pois é. Agora, prestem atenção nessa outra fala de um carinha muito conhecido. 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Calma aí que não acabou não. Ouve agora. É o trilho de proteger o meio ambiente, mas de combater as desigualdades. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando... Aí eu sou obrigado a ver... deixa eu acender aqui. Alguém de direita postar a fala desse camarada falando, né, admitindo que eles mentem. Mas eles estão fazendo isso o tempo inteiro. Não é mais novidade para ninguém. Eles mesmos confessam que mentem. O meu questionamento é o seguinte: o que vocês de direita estão fazendo com relação às mentiras propagadas por esse pessoal? Porque até agora eu não vi vocês fazerem nada. Eu não vi vocês moverem um processo contra essa gente. Nada. Olha que interessante o que eu vou colocar agora. A fala de um homem que, na minha humilde opinião, foi o cara mais... foi a mente mais pensante que nós já tivemos no nosso país. E que a direita desprezou. Eu vejo que ele fica irritado com a mídia, tá certo? E às vezes, enquanto fala umas coisas ofensivas para a mídia, isso não adianta nada, evidentemente. Ele tem que falar manso, mas tem que agir de maneira decisiva. Eu pergunto assim, quantos processos estão rolando contra jornalistas mentirosos? Você vai ver nenhum. Então, xinga os caras, mas não faz nada contra eles. Por que o presidente era assim? É porque ele não tem respaldo, ele não tem uma militância organizada trabalhando para ele. Se tivesse, por exemplo, nós já teríamos uma equipe de 100 advogados fiscalizando o que esses jornalistas fazem e processando um por um. Ele mentiu contra o governo, processo em cima de você. É uma maneira mais simples de lidar com isso. Mas note bem, eu estou falando isso desde o começo da década de 90. Falei 1000 vezes para os militares. Vocês estão deixando esses camaradas mentirem contra as Forças Armadas. Não pode deixar. O sujeito mentiu contra as Forças Armadas, você tem que meter um processo nele. Desde o começo da década de 90. Daí as pessoas dizem, mas não adianta processar porque não dá nada. Escuta, meu filho, o processo não vale pela sentença final do juiz, mas pelo próprio processo. Eu já sofri processo do qual eu fui absolvido, mas o processo acabou com a minha vida. Simone Weil já dizia, para o réu inocente sofrer um processo já é um castigo imenso. E eu sei, eu fiquei 6 anos gastando dinheiro, tendo que correr atrás de documentos, testemunho, o tempo todo, acabou a minha vida. No fim, fui absolvido. Quer dizer, eu não vou pagar pelo crime que eu não cometi, mas eu já paguei porque eu já gastei todo o meu dinheiro. Então, processo, ele é uma arma para você amarrar a mão do seu inimigo. Não é para meter ele na cadeia. Às vezes você não consegue meter na cadeia. Mas, se um desses jornalistas tiver 20 ou 30 processos para responder, ele está lascado. Tá certo? Uma influenciadora digital, apoiadora de Lula,
revelou para outros influenciadores que a esquerda manteve um esquema de disseminação de notícias falsas contra Jair Bolsonaro durante as eleições de 2022. Um vídeo publicado pelo portal de The Uncorrupt mostra trechos da confissão de Denise Tremura numa sala de bate-papo no Spaces, da rede social X. Verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos, nós influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas ia desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos, se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Bom, Consta, essa semana a gente também repercutiu aqui uma reportagem do Estadão, mostrando que havia aí um chamado gabinete da ousadia, influenciadores digitais, em conluio ali com o Palácio do Planalto para combinar a publicação de notícias falsas, de desinformação aí na internet, um combinado, né, com o PT, Palácio do Planalto e alguns influenciadores digitais. Pois é. O meu questionamento é o seguinte: o que vocês de direita estão fazendo com relação às mentiras propagadas por esse pessoal? Quantos processos estão rolando contra jornalistas mentirosos? Você vai ver nenhum. Se tivesse, por exemplo, nós já teríamos uma equipe de 100 advogados fiscalizando o que esses jornalistas fazem e processando um por um. É a maneira mais simples de lidar com isso.